Boa noite, família. Vocês estão bem, né? Em Cristo. Melhor lugar que a gente pode estar, não é? Amém. Queridos, vou me apresentar por via das dúvidas, né? Mas esse é um lugar que eu tenho um prazer muito grande, porque, para aqueles que não me conhecem, né? Essa expressão da igreja foi muito importante na minha caminhada e ainda é. Então é sempre uma alegria quando eu trago minhas filhas cada vez mais pensando logicamente, né, no crescimento delas, entendendo as coisas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito feliz mesmo. Meu nome é Deidson, sou casado com a Isabela, eu vou falar um pouquinho da Isa quando apresentar ali, mas sou filho de Deidson e Leila, esse casal pastoral que estava pensando ali, no próximo ano vai fazer 30 anos que vocês servem na Grande Vitória. É isso, né? 32 anos, graças a Deus. Está ali Léo, Céu e, enfim, estou em casa. Coisa boa, né? Estou em casa, coisa boa. Meus irmãos, vou dividir esse tempo nosso aqui hoje, compartilhando um pouco do que está acontecendo em Moçambique e vou entregar uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração. Maravilha? Tudo certo? Quando eu estiver compartilhando sobre Moçambique, por favor, não é uma apresentação. Eu estou aqui abrindo meu coração com motivos de oração que enchem meu coração e eu quero que vocês também peguem isso junto, beleza? Então não é uma apresentação, tá? Não estamos no ambiente de faculdade, não estamos no ambiente de congresso, essas coisas, ONG, estamos no ambiente de família, de igreja. Eu vou falar do que Deus está fazendo ali perto da gente e vou falar um pouco do peso do nosso coração para que a gente possa orar junto. Enfim, quero repartir um peso de oração. Então essa aí é a nossa família, as duas menininhas saíram aqui com a multidão. Depois a gente vai fazer uma oração pelas tias, para que elas sobrevivam a esse momento. Mas está ali a Liz e a Naomi. A Isa, minha esposa, ela, companheira, amiga, tem caminhado comigo aí. Esse ano fizemos 10 anos de casado e tem sido um privilégio caminhar com Isa nesse tempo. E essa é a nossa família. Pode passar. A Isa é a Bela, Aqui nessa foto da esquerda, está ali o continente africano, vermelhinho ali é o país Moçambique, onde nós vivemos. Moçambique fica naquela zona que é chamada de África Austral. A África Austral é um conjunto de países, como se fosse o Mercosul, que tem Brasil, Argentina, todos os países da Mercosul. Em Moçambique se chama também África Austral, nós estamos ali junto com a África do Sul. Tem Zimbábue, Tanzânia, tem Suazilândia, Malawi, aquela ilha na frente é a ilha de Madagascar. Então, estamos ali naquela região. Moçambique é um país com aproximadamente 30 milhões de habitantes, são 10 províncias, são 43 idiomas, 43 línguas, então é muita língua, né? Contando aí o português de Portugal, mas também contando também as línguas de sinais, e mais 41 dialetos. Então, são muitos dialetos, né? Ali onde está a setinha, o círculozinho, é onde nós vivemos, cidade chamada Quelimane. Quelimane fica a aproximadamente 1.550 quilômetros de Maputo, que está bem ao sul, é uma bolinha vermelha que tem ali também, que é a capital de Moçambique. Então, nós vivemos ali a 1.550 quilômetros da capital, subindo para o norte do país, de carro, por causa das estradas que são muito ruins. Quem acompanha aí a gente, às vezes, nas redes sociais, vê a gente viajando lá. Então, 1.500 quilômetros aqui, no Brasil, numa rodovia, faz 14 horas, 16 horas, por aí, né? 17 horas. Sem parar para lanchar, sem parar para fazer xixi, sem nada, né? Chegando em estado terminal, 16 horas, né? Ali a gente faz em 3 dias. A estrada é muito ruim. É comum fazer ali 500 quilômetros, 400 quilômetros em 9 horas, 12 horas, andando ali a 15 por hora, desviando, buraco. Então a gente vive ali naquela região, é uma região onde a etnia é a Chuabo,
As nossas 2 filhas são moçambicanas, nascidas lá, e elas são machuabos, que seria, como quem nasce em Vitória, capixaba, né? Então elas são machuabos. Estamos lá como casados, casal, família, há 7 anos. Passa muito rápido, né? Já são 7 anos que nós estamos lá. Minha primeira vez ainda solteiro foi em 2011, vivi 2012 alguns meses, Isabela visitou em 2013, em 2013 nós casamos, em 2016 nós fomos como família e agora estamos como família já há 7 anos. Pode passar. Então, o primeiro trabalho que enche o nosso coração são essas 2 moçambicanas, né? Fomos para lá, para o povo moçambicano, e tem povo moçambicano dentro da nossa casa. E a gente tem orado, trabalhado pela a conversão do coração delas. Eu e Isabela somos convertidos, nós tivemos uma experiência com Jesus, somos apaixonados pelo Senhor, pela igreja, pelo chamado, mas elas precisam dessa experiência. E nós temos orado, investido nelas, e eu peço a vocês a oração. Pedimos oração por graça, por sabedoria, para que elas, o quanto antes, tenham essa experiência profunda com Jesus. Nós não queremos, não ficamos satisfeitos delas ficarem surfando na nossa experiência. Nós queremos que elas tenham essa experiência o quanto antes e contamos, assim, com a oração dos irmãos, com muita graça, com muito fervor. Posso contar com vocês nisso? Pode passar. Quando nós fomos para Moçambique, nós recebemos algumas palavras de Deus e uma delas, que a gente caminha todos esses anos, é que nós servimos aqueles que servem. Falar aqui com vocês é muito mais fácil explicar isso aqui para vocês, né? A gente veio de um grupo de pastores que resolveu caminhar junto há mais de 40 anos atrás. E o coração desses pastores é de criar um relacionamento de amizade entre os pastores. E ponto. Acabou. A missão final é essa, para que os pastores possam se relacionar, possam se pastorear e que ninguém fique sozinho, porque o ministério pastoral, o ministério não é um lugar para habitar em solidão. Então, quando nós fomos, Deus colocou isso no nosso coração, de servir aqueles que estão servindo. Então, a gente gasta muitos dias do nosso tempo em Moçambique, na casa desses homens, dessas mulheres, porque Deus já levantou homens e mulheres moçambicanos cheios do Senhor, e a gente tem servido eles ali, com um ambiente muito favorável, de abrir o coração, com um ambiente muito favorável de viver de uma forma normal, lembrando eles que eles são pessoas normais, né? Às vezes os líderes esquecem que são pessoas, em algum momento acham que podem voar, cuspir fogo, e não é assim que funciona, né? E a gente come junto, a gente participa de aniversário junto, participa de morte junto, senta na mesa para falar de coisa importante, senta na mesa para falar de nada, de rir de nada, e assim a gente tem caminhado. Pode passar. Está aí alguns pastores, alguns amigos, alguns líderes de algumas províncias, naquela foto ali em cima. Uma outra coisa que enche muito nosso coração é perseverar no partir do pão, que é repartir a palavra, voltar os olhos para a palavra. Nós temos um chamado grande de pregar o evangelho para dentro da igreja, porque nós cremos que a igreja, ela sempre vai ser resultado do evangelho que ela escutou. Se ela escutou um evangelho pela metade, o resultado dela vai ser pela metade. Então nós temos perseverado no partir do pão, trazendo a palavra, a luz da palavra, para dentro da igreja ali na nossa região, em Moçambique, e tem sido um privilégio poder trabalhar e servir dessa maneira. E vocês podem ver que são muitas expressões diferentes, né? Ali uma expressão só de pau a pique, sem o barro, ali uma expressão já com um templo de reunião, né? Uma construção já de alvenaria. Pode passar. Isso já é numa ilha, a Isa sentando para conversar com as mulheres de uma ilha que a gente trabalha, servindo eles também. Conferências ali, às vezes com alguns jovens da localidade, Isa servindo muito com as crianças também, ali mais um tempo com as mulheres. E um outro projeto que nós estamos envolvidos é a Escolinha Algão Anela. A Escolinha Algão Anela já tem 6 anos de vida, é uma escolinha que acolhe 90 crianças, em média 90 crianças, e é uma escolinha que é um presente para nós, né? A Isa, ela é pedagoga, e ela tem trabalhado esses anos no treinamento dos professores, dos auxiliares. Eu sirvo ali na direção, preparando a diretora, a parte financeira.
Temos mais 2 irmãs brasileiras também que servem a gente desde o início. Teve um casal de brasileiros que iniciou junto com a gente, mas Deus moveu eles para outro lugar logo no primeiro ano ou no segundo ano, Zé? No primeiro ano, hoje eles estão servindo no Egito. E Ogão Anela, na língua chuabo, quer dizer compartilhar. E são 90 crianças, mas não são só as crianças, são 90 famílias. E a gente tem acesso a essas 90 famílias. Inclusive, nesses 6 anos, vai tendo aquele rodízio de famílias, né? Muitas dessas famílias são famílias islâmicas, que passam lá, às vezes a gente tem alguns testemunhos, como os pais são muito envolvidos, né? A gente traz os pais para dentro da escola, e às vezes o pai fala assim, agora nenhuma refeição da nossa casa a gente consegue fazer sem orar antes. Você imagina uma família islâmica falando isso para a gente, que a criança sempre quer fazer a oração. Moçambique, não existe uma perseguição contra os cristãos no sentido do governo, em leis. Existe sim perseguição familiar, perseguição social, perseguição profissional, porque o comércio está na mão dos islâmicos. Existe uma presença islâmica na cidade muito grande. Só na nossa cidade, não sei nem quantas mesquitas tem, mas são várias mesquitas na nossa cidade. E a gente tem o privilégio de ter essa porta aberta pela escola. Então, são 6 anos que nós estamos lá com a Escolinha Ogão Anela, é uma escola filantrópica, sustentável, ela não precisa de dinheiro estrangeiro para se sustentar, ela precisa de dinheiro estrangeiro só para fazer obras e outras coisas, porque metade dos alunos são pagantes e a outra metade são bolsistas. Então, orem, pode passar aí, orem por essa escola, pelas nossas crianças, pelos voluntários que a gente sempre está treinando, a gente trabalha para perder o emprego, né? Então, a qualquer hora a gente quer sair para a escolinha continuar, né? Orem por essa transição, por essa graça de Deus, que é essa escola. O projeto Não a Nós, dos Poços, vocês conhecem, já tem 11 anos que esse projeto funciona, ele começou em 2012. Esse ano nós tivemos que parar um pouco, tivemos alguns problemas internos, estamos orando para voltar agora, mas eu peço as vossas orações por esse projeto que tem abençoado tantas e tantas famílias com água e também alguns com profissão. Alguns começam a despertar para, de repente, seguir a vida fazendo poços. Mas pedimos as orações de vocês por graça e direção do Senhor também nesse projeto. Pode passar. Esse foi um episódio que aconteceu nesse ano, em março, que foi o ciclone Fred. Quantos de vocês acompanharam isso aqui? Às vezes aparece pouca notícia de Moçambique, né, para o resto do mundo. Mas foi um ciclone muito grave. Foi o ciclone de maior duração da história. Parece que ele ficou 5 semanas, né, Zé? Rodando por aquela região. Foram aproximadamente 1.400 mortos e os ventos chegaram até 270 km por hora. Foi muito forte. E aprove Deus que esse ciclone entrou no continente africano pela nossa cidade. Então, na nossa cidade, ele entrou às 19 horas da noite e ele saiu da nossa cidade às 6 horas da manhã. Então, foi muito grave o que aconteceu. Aqui não é ambiente para eu contar tudo com calma, a gente não tem tanto tempo. Mas eu trouxe esse assunto aqui para glorificar a Deus, porque os irmãos no Brasil, inclusive muitos irmãos aqui, no meio de vocês, foram muito rápidos em ajudar. Muito rápidos mesmo. Depois do ciclone, que já foi muito grave a coisa, nós tivemos um surto de cólera na cidade, que foi mais grave ainda. Foi onde morreu muitas pessoas mesmo. Então foi um vulco-vulco grande, mas a igreja se levantou e nós pudemos expressar o amor de Deus nesses momentos, né? Pode passar aí, vou contar só uma história para vocês. Pode passar. Está aí algumas das expressões, né, de amor. Nós trabalhamos comprando telhados e trabalhamos também com cestas básicas. E em relação à cólera, que era de saúde, também atendendo algumas pessoas. Estão vendo aquele menininho deitado ali em cima? Aquele menininho tem 3 anos de idade. Logo no início eu estava na rua procurando telhado, porque tudo acabou, né? Imagina, uma cidade da noite para o dia, todo mundo queria telhado. Eu estava tentando comprar as coisas, a Isa liga para mim, de volta para casa. Um dos filhos do Lucas, que é nosso irmão, está aqui, ele está praticamente morto. Não sei se vocês já tiveram experiência de ver alguém com cólera.
Já viram, não? Já não é comum no Brasil, né? Mas cólera ele mata muito rápido, ainda mais se for uma criança. A cólera pode matar, às vezes, em um dia e meio. Se a criança não colocar um soro no braço, ela morre em um dia e meio. Porque ela entra num ciclo de vomitar e diarreia sem fim. Então, essa criança chegou completamente desidratada em casa, a Isa estava lá, foi muito forte, ela conseguiu segurar bem aquele momento, a criança já não tinha reação, ela não tinha força nem para fechar a boca. E o centro de cólera da cidade estava completamente abarrotado, não tinha medicamento, mas nós tivemos a possibilidade de levar esse menino numa clínica bem pequena, que pela graça de Deus eles receberam essa criança. E resumindo a história, depois de alguns dias de muita luta, porque nem a veia achava do menino, de tão fraco. Por fim achou a veia aqui, um dia e meio depois a veia ficou entupida, a gente teve que pegar ele e levar no hospital, quase que não acharam a veia do menino, depois acharam a veia aqui, ele tomou 2 balões e foi salvo. E a gente pagou naquela clínica R$ 1.100, R$ 1.300, depende do câmbio, né? E às vezes os irmãos ofertam, não sabem o que pode acontecer. O que aconteceu foi que um menino está salvo. E a história da família desse menino é muito preciosa. O pai, há 1 ano e meio atrás, era um alcoólatra. A esposa era uma crente da congregação, orava muito. Ele se converteu, foi livre do álcool. Um pouco antes do ciclone, a esposa caiu com tuberculose, quase morreu. Foi muito amada pela igreja, muito amada. Sendo visitada no hospital, sendo amparada. Pouco depois veio o ciclone, ele perdeu a casa. O amor da igreja reconstruiu a casa. Quase perdeu os 2 filhos, porque tinha o outro filho mais velho também, estava com cólera, com muito verme. Os 2 foram restaurados. Depois disso, ele foi consertar o telhado da igreja, caiu 2 vezes, bateu a cabeça. Mas hoje está vivo. E a gente mandou ele sossegar, nunca mais ele sobe naquele telhado. E o pastor Alexandre, que é um dos nossos companheiros, tem caminhado muito perto dele e tem preparado aquele homem, e a gente sabe que Deus tem alguma coisa para aquele homem especial. Glória a Deus. Coisa boa, né? É um privilégio poder participar das coisas de Deus, dos negócios de Deus. É um privilégio muito grande. Mas eu estou falando sobre essas coisas do ciclone aqui mais para agradecer os irmãos, o coração dos irmãos. Amém? Muito obrigado. Trago aqui o agradecimento, não de boca, viu? Os irmãos de Moçambique falam para mim, agradeçam aos irmãos. Então, eu estou trazendo esse agradecimento aqui dos meus amigos, dos vossos irmãos, entregando para vocês. Muito obrigado. E que isso tudo dê muita glória a Deus. Muita glória a Deus. Amém? Eu acho que acabou. Depois eu deixei com o Greco uns marca-páginas. Ele vai distribuir para vocês, tem mais informações ali. Tá bom, queridos? Vamos receber o que Deus colocou aqui no nosso coração hoje? Senhor Jesus, nós oramos pedindo a Tua graça, agora nesse momento, assim como o Senhor inspirou os homens para escrever a Sua palavra, nós pedimos o Teu Espírito Santo que nos inspire a ler. Nos inspire, Senhor, a ouvir e a falar. Por favor, nós precisamos de Você, Jesus. Eu oro para que o Senhor fale ao coração hoje aqui mais incrédulo. Eu oro para que o Senhor fale aqui com as mentes mais cheias de sofismas, resistência, incredulidade. Às vezes não uma incredulidade assim obstinada, mas às vezes uma incredulidade por causa do sofrimento, por causa do desânimo. Fale aos corações mais sedentos. Oh, Jesus, fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações, nós necessitamos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Abre lá sua Bíblia em João, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 19. Evangelho de João.
Hoje a gente vai compartilhar sobre viver com a paz. Quem aqui gosta de paz? João, capítulo 20, a partir do verso 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Que precioso. Meus irmãos, a paz sempre foi uma das principais buscas do homem em toda a história da humanidade. Concorda comigo, não? Se tem uma coisa que o homem busca durante toda a história da humanidade é paz. E é verdade que, apesar de ser uma busca comum, os homens não buscam a paz da mesma maneira. Já pararam para pensar nisso, não? Apesar de o objetivo ser o mesmo, o alvo da busca ser a mesma, eles não buscam da mesma forma. Isso se dá por conta da cosmovisão ser diferente. Isso se dá porque a leitura da vida muda de pessoa para pessoa. Existe uma lente diferente em cada homem. E isso faz que os homens eles busquem de forma diferente. É interessante que a palavra ela nos dá um conceito sobre o que é paz. Guarda isso que eu estou te falando. Conceito. Nós precisamos voltar sempre os nossos olhos para o que nós pensamos sobre as coisas em relação ao conceito delas. Porque o que acontece, queridos? Se eu busco algo e o conceito que eu tenho sobre esse algo é diferente do que aquela coisa é na realidade, eu vou ser frustrado. Estamos juntos? Quase juntos, né? Calma. Estou com pressa não, vocês estão com pressa? Tá. Eu vou ser frustrado. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Vai ajudar. Eu comecei a tomar café depois que as minhas filhas nasceram. Nunca tomei café. Mas por alguma coisa, não sei o que aconteceu, quando minhas filhas nasceram, deu vontade de tomar. Mas eu vou em Moçambique desde 2011. E em Moçambique tem uma coisa chamada Ricoff. Ricoff é café em pó, solúvel. Né? Café solúvel, né? Fala. E eu nunca gostei do Ricoff, porque tem muita chicória, né? Tem muita chicória lá naquele... E eu nunca gostei. E quando foi 2021, 2022, uma das vezes que eu estava trabalhando no norte de Moçambique,
que é onde tem o Estado Islâmico, que tem a guerra contra o Estado Islâmico, tem uma igreja em Montepuez, onde nós vamos lá, fazemos o trabalho junto com os campos de refugiados. E aquela coisa, é uma viagem muito, muito rústica mesmo, né? Você vai, eu lembro que a Isa ela tinha feito um potinho de vidro comigo com uma mistura de cappuccino. E era para durar a viagem toda, né? Mas eu esqueci que eu tinha companheiros na viagem, então durou 2 sentadas só. Sentamos e acabou. E aí, um dia, estávamos ali, improvisando ali o nosso mata-bicho, café da manhã é mata-bicho, em Moçambique se chama. Por quê? Eu não sei. Alguns falam que é para matar o bicho que está dando aqui dentro da fome. E sentamos e tinha um ricoff na mesa. E naquele dia querendo tomar uma coisa quente, eu peguei o ricoff, eu preparei, tomei e gostei do ricoff. E eu falei, mas como? Eu nunca gostei disso. E eu comecei a pensar, eu lembrei que das outras vezes eu nunca tinha preparado o ricoff. E o ricoff, quando era apresentado para mim, eu era uma visita que chegava na casa, e como o café é muito caro em Moçambique, às vezes meio quilo de café pode chegar aí quase R$100, pode chegar. É, né, Zé? Quase R$100, muito caro. E raro também, você não acha assim, de qualquer maneira. Então, o moçambicano, quando ele me oferecia o ricoff, ele falava assim, irmão Deidson, você quer um café? E eu falava, sim. E quando eu bebia era ricoff. Eu descobri que não é que eu não gostava do ricoff, eu não gostava da frustração de buscar o café e encontrar ricoff. Estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês, não? Precisamos prestar muita atenção em qual é o nosso conceito sobre o que a gente busca. Quantos de nós já entramos no meio do povo de Deus, buscando coisas, com um conceito completamente equivocado que não estava no coração de Deus, e quando não encontramos, nos frustramos e pior, botamos a culpa nas outras pessoas. Já foi assim com vocês ou não? Já viram isso? Precisamos prestar atenção. Precisamos ter o nosso coração voltado a Deus. Como diz o texto de Isaías, que fala, os seus caminhos são mais altos que os meus. Seus pensamentos são mais, seus conceitos são mais. E o que Isaías faz depois? Se põe de joelho e fala, vou buscar o Senhor. Amém ou não? Eu quero propor isso para vocês hoje sobre paz. Não sei se vocês perceberam, mas nós vivemos em guerra. É isso ou não? Vivemos em guerra. E não é só por causa da guerra em Israel, não é só por causa das guerras civis que a gente passa em Moçambique. Moçambique está um caso sério agora. Tivemos eleições a semana passada, na verdade 1 semana e meia atrás, das prefeituras do país, e me parece que a oposição ganhou em quase todas as prefeituras, só que agora o que acontece? O governo está se declarando vitorioso e a oposição está se declarando vitoriosa, fazendo marchas todos ao mesmo tempo no país todo. Vivemos em guerra. E às vezes o ambiente de guerra que mais prejudica o nosso coração, sabia que não é o sofrimento, não é a injustiça, mas às vezes o que mais prejudica a gente quando a gente entende que a gente vive em guerra é a nossa busca pela paz, quando nós nunca encontramos a paz que nós estamos buscando. É daí que vem a ansiedade, é daí que vem a amargura, a decepção, a frustração. Por isso temos que voltar os olhos para a palavra, para entender em Deus qual é o conceito de paz que está no coração de Deus. Deixa eu contar uma dica para vocês aqui. Se por acaso, se por acaso acontecer com vocês o que acontece comigo muitas vezes, que é quando eu percebo que o meu conceito é diferente do conceito de Deus, por acaso, tá? Esse momento é chamado de arrependimento. Amém? Porque arrependimento não é a mudança de mente, não é a mudança de conceito. Então, a definição de arrependimento que eu amo. Arrependimento é quando eu concordo com Deus. Eu estava vivendo a minha vida e tal,
pensando que exatamente era aquilo, mas de repente eu vi que Deus pensa diferente. E eu falo, não, Deus, eu concordo com você. E hoje eu quero olhar para a paz. O que Deus pensa sobre paz? Tem 3 grupos que eu identifico que olham para esse objetivo da paz e, por causa da cosmovisão, eles se relacionam de forma diferentes com a paz. O primeiro grupo que eu vejo que busca a paz é aquele grupo que, quando vê qualquer objeto que vem contra ele, o que ele entende de paz, ele busca a solidão. Ele quer fugir, ele quer se afastar. Seria ali o monge, sabe o monge? Que se afasta do sistema mundano. Ele se afasta da escravidão do Cronos, do tempo. Ele se afasta de qualquer distração, de qualquer intruso, porque ele está buscando o quê? A paz. Não é isso? Paz interior. Mas o monge está muito distante da gente, né? Vamos lá, um pai de família. É aquele pai de família que chegou do trabalho cansado, lá ouviu um monte de coisa, trabalhou um monte de coisa, enfrentou um monte de coisa, chegou em casa e tudo que ele quer, o que ele quer? Paz. E ele está cheio, o coração dele está cheio, porque ele chegou em casa e ele está com a paz, e a paz está pertinho dele. E ele deita no sofá e ele recebe aquela paz que é uma criança já deitada na cabeça, outra criança aqui no braço puxando ele, e a esposa abrindo o coração de tudo que aconteceu. E o que ele fala? Ninguém me deixa em paz. Eu vou, sei lá, para o bar. Eu vou para o videogame. Eu vou, sei lá para onde que ele vai. Vai para a televisão. Me deixa ver meu jogo. Eu só queria ver um filme, eu queria só 1 minuto de paz. O conceito dele de paz é solidão, é se afastar. Existe ainda um outro grupo que se relaciona com a paz, não buscando solidão, não se afastando dos elementos que se aproximam dele, mas é aquele que faz com que esses elementos que ameaçam o seu conceito de paz, inimigos. Ele quer destruir o inimigo, para então conquistar a paz. Meu irmão, você vai em qualquer guerra, se você tiver uma conversa franca com a pessoa, no fundo você vai ver que ele tem um conceito de paz para justificar aquilo que ele está fazendo. É assim ou não? Vamos voltar lá, por exemplo. Chegou lá o pai de família. Serve também para a mulher, viu? Mas estou falando pai de família, fica mais bonito eu fazer aqui o pai, né? Sempre vou fazer o pai, o homem. Vocês não querem uma performance minha fazendo a mulher, tá bom? Estamos juntos. Mas cabe para os dois. Chega lá o pai de família em casa, mesma coisa, cansado e tal, a criança está aqui, a outra criança está aqui e tal. Ele não vai ficar sozinho, mas ele vai pegar essa criança que está aqui e vai fazer isso aqui. Sai! Você, olha para a mulher e fala assim, você não abre a boca, porque todos são inimigos ameaçando o conceito dele de paz. Amém, misericórdia? Tem um terceiro grupo. Existe um grupo que, pela graça de Deus, viu o Filho do Homem descer sobre os céus e nos ombros do Filho do Homem, repousando o governo de paz do seu Pai. E isso fez dele, desse homem, 100% homem, 100% Deus, o príncipe da paz. E esse povo que encontrou a paz nos ombros de um homem que, mesmo tendo toda autoridade e poder, não esmagou os seus inimigos. Viu nesse homem que tinha toda autoridade e poder, não abandonou os seus amigos, mas viram esse homem estabelecer a paz do seu Pai por meio da cruz e da morte de cruz.
Amém ou não? Vocês sabiam que a primeira expressão da igreja, lá atrás, quando eles começaram a usar o símbolo da cruz, isso está no livro do John Stott, acho que é a Mensagem da Cruz, muito antigo. E ele conta para nós essa história de que, com o tempo, a imagem da cruz, o símbolo da cruz, foi sendo usado de forma errada. Hoje a gente, quando vê as pessoas usando o símbolo da cruz, usa como algo de ataque e defesa, sabe? Ou defesa-ataque. Passa um espírito assim, alguma coisa, todo mundo, o pessoal fala, ih, sai daqui. Não é assim? Ou então, eu acho que hoje você vai bater misericórdia, não é assim? A cruz se tornou algo para atacar, defender. Mas esse não é o símbolo original da cruz. A primeira expressão da igreja, quando eles andavam ali pelas cidades, na sua vida comum, quando outras pessoas que não eram cristãos e olhavam o símbolo da cruz nele, isso significava o seguinte: que eu, Deidson, não ofereço nenhum perigo para você, porque eu estou crucificado. E você não precisa ficar com medo de mim. Já pensou? Que paz que a igreja gera numa cidade. Nós somos um povo redimido, salvo, com identidade, porque vimos o príncipe da paz resolver na cruz e declarar para nós: está consumado. Você pode virar a pessoa que está do seu lado? Eu já tentei parar de fazer isso quando estou pregando, não consigo, desisti, tá? Desisti antes que venham as críticas, não sei o quê e tal. Desisti. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, está consumado. Isso é tão bom que olha para o outro lado e fala também. Sabe o que significa estar consumado para nós? Que nós não precisamos mais viver numa expectativa de futuro. Você não precisa mais viver numa expectativa de futuro. Quando você chega na sua casa, você não precisa mais ficar preparado ou preocupado de que tudo aconteça certo para você ter paz. Nós somos um povo que nós podemos viver com esperança no hoje. Amém ou não? Está cansado de viver com expectativa de futuro, meu irmão? É chato, não é? Sempre tem uma coisinha para acontecer para ficar bom. Nós não fomos chamados para viver assim. Quando nós, como povo de Deus, vivemos assim, é uma esquizofrenia. Porque nós somos um povo onde tudo já está resolvido para termos e vivermos com a paz. Amém? É lógico, queridos, que eu não estou falando de problemas. Você sabe disso, né? Porque problema eu tenho bastante. Amém? Inclusive o meu mestre me ordena para eu envolver ainda com os problemas que nem são meus. Mas nessa caminhada eu me envolvo e faço que esses problemas sejam meus. Então não confunda as coisas, eu não estou falando de problema. Eu estou falando de paz. Estou falando de um povo que tem direção e orientação para viver em meio a qualquer problema e qualquer caos. Porque a gente não vive na expectativa que os problemas acabem. A gente vive na esperança de que tudo está preparado para viver com direção, com ânimo, com gratidão, inclusive no choro. Amém? E eu creio que nesse texto que nós lemos, nesse texto de João, os discípulos estavam com medo, muito medo, porque o mestre tinha morrido. A palavra diz que eles estavam fechados, isso revela medo deles, eles não queriam que ninguém soubesse onde eles estavam. E é interessante que Jesus, ele aparece e ele
faz alguns atos que ministram muito o meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Ele promove ali 3 atos. E eu creio que caminhar nessas verdades desses atos, em meio às guerras do dia a dia, fortalece a paz que eu estou falando, que já está resolvida e que é a nossa esperança. Não sei se eu preciso falar, mas vou falar. A nossa paz, vocês sabem que é uma pessoa, né? Amém? É uma pessoa. Inclusive, essa pessoa está assentada à destra de Deus. Amém? Então, ele faz 3 atos para os discípulos, enquanto ele ministra paz no coração deles, que caminhar nessas verdades, nesses atos que eu quero conversar com vocês, fortalece. Fala comigo, fortalece. Por que eu estou falando fortalece? Não é para a gente alcançar a paz, não, a paz já está. Esses 3 atos fortalecem essa paz. Amém? Fortalecem essa paz, para que a gente possa caminhar com toda a graça. O primeiro ato que Jesus faz é no verso 20. No verso 20, quando Jesus aparece, ele mostra as mãos e os lados, as cicatrizes da cruz. No ponto de vista físico, isso era ali uma evidência que ele era o próprio Jesus. Porque o amado mestre estava morto para os discípulos. E quando Jesus ele chega e ele fala, paz seja convosco, essa era uma saudação comum na época, viu? Mas quem conhece Jesus, eu sei que vocês conhecem muito bem Jesus, vocês sabem que não tem nada de comum em Jesus. Jesus não faz nada de forma despretensiosa. E ele chega e ele fala, paz seja convosco. E ele mostra as suas cicatrizes para mostrar o seguinte, olha, eu sou Jesus e eu estou vivo. Meus irmãos, a lembrança de que Jesus não está morto fortalece a paz no meu coração. Faça esse exercício. Às vezes a gente acha que Jesus está morto. Mas Jesus não está morto. Ele foi crucificado, sim, mas ressuscitou. E ele aparece para os discípulos e ele fala assim, olha aqui, ó, sou eu mesmo. O véu que foi rasgado, fui eu que rasguei, de cima para baixo. Vocês lembram por que o véu foi rasgado de cima para baixo? Para lembrar o nosso coração de que a iniciativa foi dele e não nossa. Que a obra redentora começa nele, não em mim. E isso traz paz. Ter as obras de Jesus, as marcas de Jesus na cruz e lembra ao nosso coração que não é sobre desempenho. Jovens, escuta isso. Não é sobre desempenho. Não é sobre você fazer para finalmente alcançar algo. Ele está mostrando, nessas marcas aqui, eu resolvi, e hoje vocês podem ser. Já não é mais uma busca incessante, louca, que nunca chega, onde você tem que fazer para encontrar a sua identidade. Não! Agora, pelo meu sacrifício, o véu que foi rasgado, eu torno vocês filhos de Deus por adoção. E isso nos traz paz. Não é isso que Isaías profetizou muito antes? O castigo que... Meu Deus! Quando a gente esquece isso, a gente fica tentando alcançar a paz pelo desempenho. Quantas vezes a gente já não viu numa reunião nossa, fala assim, vamos levantar e adorar o Senhor e atrair a presença do Senhor. Como assim? Como assim? A palavra não diz que quando Ele se levantar, todos serão atraídos a Ele. Aleluia! Jesus às vezes olha para mim e fala assim, Deide, descansa. Quantas vezes eu já não parei para orar? Teve uma vez que eu estava correndo de manhã tentando orar. E tentei, lembrança daqui, lembrança de lá e tal. Até chegou uma hora e falei, Deus, não consigo não. Aí Deus falou comigo assim,
está tudo bem. Eu estou aqui com você. Mas interessante que eu estava perturbado. Falei bravo com Deus. Deus, não consigo não. Estou sem paz. Era mais ou menos isso. Aí ele falou, não, está tudo bem. Eu estou aqui com você. Porque lá dentro do meu coração, eu precisava ter um bom desempenho para Deus me ouvir. Já passaram por isso, não? Isso porque eu sou novo de convertido, viu? 19 anos. Constantemente Deus vai me mostrando as marcas e as cicatrizes. E a paz seja convosco entra no meu coração. Amém? Segundo ato que ele faz. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O segundo ato, queridos, mostrado nesse texto, fala da paz que nós temos em lembrar de que existe alguém responsável por nós. Você não está nessa sozinho. Amém ou não? Você não está nessa sozinho. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Meus irmãos, nós podemos orar em nome de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Por favor, não fica só aquela coisa em nome de Jesus, amém. Para mim, a parte mais preciosa da oração é em nome de Jesus. Amém. Porque em nome de Jesus, lembra ao nosso coração de que nós estamos em um ambiente que nós não deveríamos estar. Já parou para pensar nisso, não? Sabe quando você está debaixo de acusação e vem aquela vozinha falando assim, mas você não é digno. Passo por isso muito. Muito. E fala assim, mas você não é digno. Você vai fazer isso aí, está pagando de santo. Você não é digno. E a vozinha fica, né? Às vezes, eu sou muito tentado, não sei se com vocês acontece, eu passo em muitas congregações, muitos lugares. Às vezes eu estou adorando, nas primeiras fileiras, assim, geralmente os irmãos gostam de botar a gente na frente. A gente só obedece, né? Vai e senta. Aqui não foi o caso, eu mesmo escolhi sentar. Aí estou adorando, levanto a mão. Aí vem na minha cabeça aquela coisa assim, poxa, será que fulano de tal está olhando para mim? Será que os irmãos estão pensando que eu sou mesmo espiritual e tal? Passa isso na minha cabeça. E aí começa uma outra luta na minha cabeça. Meu Deus, eu não sou digno, olha o que eu estou pensando. Sabe o que eu aprendi a fazer? Quando eu estou acontecendo essa guerra dentro de mim, ameaçando a paz, eu levanto a outra mão. Se continua, eu ajoelho. Por que eu faço isso? Porque não é sob desempenho. Que eu não sou digno, eu já sei. Que bobagem. É só você devolver a pergunta. Tá, o que eu preciso para ser digno? Não tem resposta. O que você vai fazer para ser digno, para estar diante do Rei dos Reis? Não tem nada que nós possamos fazer para estarmos dignos diante do Senhor. Mas assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E eu posso orar em nome de Jesus. Eu posso amar em nome de Jesus. Eu posso adorar em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vocês foram enviados em nome de Jesus. E isso nos traz paz. Às vezes o que atrapalha a restauração na nossa casa, restauração em áreas da nossa vida, é porque a gente acredita muito nessa coisa que nós não somos dignos. E isso tira a nossa paz. Mas eu quero lembrar a vocês que toda ordem e obediência, e qualquer obediência prática, por menor que seja, você está dentro da graça maravilhosa, protetora de Deus, no sentido que você não está sozinho, mas você está em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos? Terceiro ato.
soprou sobre eles o Espírito Santo. Paz seja convosco. O Espírito Santo, queridos, que habita dentro de nós, sustenta a nossa vida para vivermos ela com integridade. Deixa eu falar com vocês sobre integridade. Durante muitos anos eu encarei essa palavra integridade como desempenho. E por vezes eu me vi sem paz. Eu encarava essa palavra integridade como comportamento apenas. Comportamento, inclusive, de acertos. Só que Deus, quando Ele olha para mim, e Ele deseja que eu seja um homem íntegro para Ele, Ele não está falando de desempenho. Ele está falando de entrega. Ele quer que eu seja íntegro para Ele, na entrega, todos os dias. Amém ou não? Por isso que o salmista, ele fala, toda a minha alma eu te dou. O que você acha que tinha na alma do salmista? Desempenho? Nada. Tinha desespero, tinha angústia, tinha aflição, tinha ansiedade, mas ele era inteiro na entrega. Às vezes, dedicamos todas as nossas forças em um ato de incredulidade que rouba a nossa paz, entregando um desempenho que sempre falha e sempre vai falhar. Desculpa ser o mensageiro do caos, viu? Quando Deus deseja de nós uma entrega inteira, a cada dia, a cada momento. Amém ou não? E Deus ministra o nosso coração. E depois aparece Tomé, chamado incrédulo. Eu acho que ele não era um incrédulo, viu? Eu acho que ele era o sincero. Porque muitas das vezes ali todo mundo estava pensando a mesma coisa que ele, mas só ele tinha coragem de falar. Eu não conheci ele, mas talvez era aquela pessoa um pouco distraída, que pensava alto. Ficou conhecido como incrédulo. Não sei, depois vamos perguntar para ele como é que aconteceu as coisas. Vocês lembram quando voltaram, falaram que Lázaro tinha morrido? Aí fala assim, Tomé fala assim, vamos voltar lá para morrer. E o texto fala, todos eles partilhavam no mesmo pensamento. Lembra disso? Mas só Tomé falou, coitado. E Tomé não estava. E Tomé não acreditou, mas depois o Senhor voltou. E mais uma vez, Jesus repetiu o primeiro passo, mostrou as mãos, o lado das cicatrizes da cruz e despejou uma promessa para mim e para você. Eu quero terminar com essa promessa. Ele diz, porque me viste, Tomé, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Enquanto você viver numa expectativa de futuro, esperando mais coisa acontecer, essa promessa não é para você. Enquanto você vive numa expectativa para que Deus resolva seus problemas, essa promessa não é para você. Mas se você vive com uma esperança viva hoje, de que a paz é uma pessoa e ele está comigo, essa promessa é nossa. E bem-aventurado é você. Amém? Promessa de Deus para nós. Eu quero encerrar com um testemunho que aconteceu esse ano. Eu estava em Quelimane e eu estava com um carro de um amigo. Ele teve que voltar para o Brasil, ele deixou o carro e pediu para eu vender o carro. E ele me permitiu de eu ficar andando de vez em quando na cidade com o carro para tentar vender. E por fim, uma pessoa que estava na Alemanha, que ia vir para fazer algum trabalho, comprou o carro à distância. E quando vendeu o carro, eu e Isa sentamos em casa e falei, olha, a gente não encosta mais nesse carro, porque acabou a autorização, né? Qualquer coisa que acontecer com esse carro, o prejuízo é de quem? É nosso. Combinamos. Aí bateu um ciclone lá, né? Deus, por algum motivo, preservou o carro. Deus tinha um plano para aquele carro, né, Isabel? Um plano que envolvia nós dois. Deus preservou o carro. Meu telhado foi embora, mas o carro ficou lá.
E aí, naquela correria de trabalho e tal, Isabela teve que trabalhar na escola, eu com coisa de obra e casa de irmão, não sei o quê. Teve um dia que Isabela estava na escola, é 5 quilômetros da minha casa, e ela foi com o nosso carro. E um irmão ligou, aquela coisa de pedreiro, tá? Não sei se tem pedreiro aqui, mas é vida normal, tá? Pedreiro que fala assim, tudo certo, material, tudo certo. 30 minutos depois, tá faltando. Esqueci tal coisa. E aí, o carro estava lá em casa. Eu falei, tá bom. Aí peguei o carro, que era um carro pequeno, fui lá na escola, deixei o carro com a Isa, peguei o nosso caminhonete, comecei a fazer o trabalho. E a Isa, na volta, estava vindo, voltando, e eu já em casa, estava ajudando ele a fazer um almoço para receber elas. O telefone toca. A Isa falou assim, Deide, bateram no carro atrás. Eu falei, ai meu Deus. Aí na hora minha cabeça começou a buscar a minha paz, porque ela já tinha perdido, minha paz sumiu. E eu comecei a pensar, não, em Moçambique o seguro é obrigatório, quem bateu atrás está errado, vai bater, não, está tudo certo. Aí ela continuou. Foi uma carroça. Quê? Foi uma carroça. E é um senhorzinho. Eu falei, como é que foi? Ele estava carregando, porque estava uma crise de água na cidade, ele estava carregando um tanque de água na carroça aqui na frente, e ele estava atrás, ele estava empurrando. Aí ele foi tentar ultrapassar o carro para não perder o embalo, escorregou. Eu falei, e o carro? Quebrou o vidro todo atrás. Meus irmãos, você não tem noção o que é quebrar um vidro todo atrás em Quelimane, onde eu vivo. Não tem noção, não tem aqui Autoglass, eu lá na Autoglass. Transtorno. Aí eu desliguei o telefone. Não vou falar que eu respirei fundo, não deu nem tempo de respirar fundo. Eu liguei para o meu amigo que tinha vendido o carro para o irmão da Alemanha. Eu falei, rapaz, era quarta-feira, Zé? Terça-feira. Eu falei, meu irmão, quando que o irmão chega para pegar o carro? Ele disse, sexta-feira. Meus irmãos, eu entrei no carro para ir render a Isabela, ia deixar o nosso carro e ia ficar resolvendo lá abatido. Eu estava transtornado. E eu comecei a desabafar com Deus. Falei, Deus, por que, Deus? Eu estou muito bravo. Acabando de passar um ciclone, Deus. Cólera. Não tem água na escola. Água em casa é sempre uma luta, a gente fica pensando quando que vai acabar, os irmãos ficam pegando água em casa. Agora esse carro. E eu comecei a perceber que eu estava bravo, desanimado, incrédulo, não por causa das circunstâncias, mas porque algo estava ameaçando a minha paz. Uma paz falsa, uma paz débil, uma paz pecaminosa, que falava só sobre mim. E aí chegou os policiais, eu ainda recorri a armas carnais. Meu vizinho é chefe da polícia de trânsito. Liguei para ele, não deu em nada. Lembra de Salmo 2? E o Senhor ri. Meu Deus. Meus irmãos, fizemos todos o trâmite legal. Isabela teve que comparecer na polícia, junto com o rapaz chama Chova lá, né? A gente chama de Chova. Junto com a Chova. A Chova nem era dele. Ele levou o dono da Chova, um homem devia ter uns 200 anos. Simples. E a polícia é muito séria. A polícia chegou para Isabela, teve que ser ela, está lá, e falou, o que a senhora vai fazer? Porque ela podia exigir. Isabela olhou para aquele homem, falou assim, você me deve, você está errado, mas eu te perdoo, porque o meu Deus me perdoou. Ela pregou o evangelho naquele lugar. O policial ficou muito impressionado, porque não é uma cultura judaico-cristã. Ficou muito impressionado. Aquele homem que bateu nela chama-se Bernardo. Ele foi batizado semana passada.
Não é? E não só a esposa, e não só ele, a esposa também. Não só ele, mas a esposa também. Uma das vezes que eu vi ele na congregação indo lá, quando a gente estava indo embora, ele falou assim: posso ter uma carona? Pode, sobe aí. De repente subiu umas 17 crianças atrás do carro. Aí eu falei: Bernardo, essas crianças são quem? Não, são lá do bairro, eu estava vindo e trouxe. Já pensou? Que paz, não é verdade? Eu brinco que se eu fosse mais sensível a Deus, eu não precisava ter experiência de bater o carro, né? Acho que Deus falava comigo, eu ia na casa do homem pregar para ele, né? A paz de Deus é outra, queridos. Ah, mais um detalhe. Eu consertei o carro em 1 dia e meio, outro milagre. E ficou mais bonito do que estava antes. Em 1 dia e meio. Eu consegui o vidro, eu acho que era o único vidro da cidade, que era do meu vizinho, nem era de loja. Tinta, bate-chapa, entreguei o carro, a pessoa nem sabia. Funileiro. Funileiro, né? Funileiro. Lanterneiro. Martelinho de ouro. Meus irmãos, qual é a paz que você tem perseguido? Qual é a paz que você tem perseguido? Essa é uma palavra de arrependimento. Essa palavra precisa de uma resposta sua. Qual é a paz que você tem perseguido? Meus irmãos, isso é muito sério. Vivemos dias de guerra. Se você perseguir a paz errada, você vai ser abatido antes da hora. Qual a paz que você tem perseguido? Se por acaso você tem um conceito diferente do que o Senhor tem, e você percebeu isso pelo Espírito Santo de Deus, eu te convido a fazer uma oração de arrependimento, para que o Senhor cure seu coração, para que o Senhor destrua sofismas, fortalezas mentais, para que você pare de viver na expectativa que aconteça sempre mais alguma coisa quando tudo já está preparado. Você pode ficar de pé. Encurva sua cabeça. Pode orar. Fale com o Senhor em arrependimento. Peça a Deus que transforme seu coração, sua mente. Peça perdão a Deus. Em seguida, agradeça a Ele de todo o seu coração por essa paz inabalável, cheia de beleza, cheia de verdade, cheia de virtude. Vai falando com o Senhor aí, nesta hora. Laura achou importante eu orar por vocês. Quero convidar os irmãos que querem receber essa oração. Amém? Quero convidar os irmãos aqui na frente, aqueles que querem receber essa oração, querem ser transformados nisso. Vamos orar para que o Espírito Santo possa mover dentro dos nossos corações nessa noite. Quero convidar os pastores, os líderes que estão aqui, líderes de grupo, que não estão aqui para receber oração, que se aproximem, toquem os irmãos. Vamos orar. Se existe mais alguém que quer receber oração aqui, vem aqui na frente. Esse lugar da frente não tem nada de diferente. É só a sua atitude. É um símbolo. Vai orando, vai orando.
Ora, não para de orar. Fala com o Senhor. Agradeça ao Senhor pela revelação que Ele está trazendo no seu coração. Oh, Jesus, como é precioso receber a revelação do Senhor. Como traz libertação aos nossos corações. Oh, Jesus, oh, Jesus. Ora la cara da baixeira, ele canta iera, la barala la cara da baixeira, ele canta la baraie. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Santo Espírito de Deus. Te adoramos, te louvamos, Jesus. Santo, santo, santo Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Indigno de ser adorado, louvado. Oh, Jesus, Jesus. Senhor Jesus, nós oramos agora, pedindo, clamando ao Senhor, assim como Isaías se colocou de joelho, prostrado ao Senhor, quando ele percebeu que os seus pensamentos são muito mais altos que o nosso, quando ele percebeu que o seu caminho é muito mais elevado. Nós estamos aqui nessa condição, clamando a Ti, que o nosso coração, Pai, se alinhe com o Seu, e cheios de graça, alegria, porque existe uma ponte construída, o qual é Jesus, o Filho de Deus, uma ponte forte, segura, e passamos por ela hoje, o caminho, a verdade, a vida que temos hoje, Senhor. Alinha os corações aqui nessa noite. Não queremos ter uma expectativa alta, expectativa baixa, sofrer de otimismo, sofrer de pessimismo. Nós temos esperança. Espírito Santo traz revelação de esperança nos nossos corações. Estamos prontos para Ti, por causa de Jesus, por meio de Jesus, para Jesus. Amado Senhor, fortalece essas verdades no nosso coração, fortalece no meu coração, Senhor. Faz essa obra na minha casa a cada dia. Assim como o salmista ora, eu oro agora, Pai, esquadrinha o meu coração. Levanta a pedra pesada que eu não tenho força para levantar, para saber o que tem embaixo. Nós somos muito ensinados a desempenhar na prática, mas, Senhor, age nas nossas motivações. Transforma as minhas motivações, os meus conceitos mais profundos, Pai. E nós nos apresentamos como igreja hoje, em arrependimento, pelo pecado de usurpar o trono de paz do Filho de Deus, pelo pecado de colocar outras coisas, objetos, ideologias, governos, pessoas, tempos, climas, lucros e esperanças de lucros num trono que não é deles. Nós, como igreja, hoje nos arrependemos disso, porque o trono da paz é seu, Jesus. O trono da paz é seu, Jesus. Ninguém é digno de repousar nesse trono. E nos arrependemos por usurpar esse seu lugar por direito. E nos colocamos em arrependimento. Produz em nós, Senhor. Produz em nós, Senhor, frutos dignos de arrependimento.
provavelmente as guerras vão aumentar. Provavelmente as situações difíceis vão aumentar. E o fruto digno de arrependimento se levantará nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.